Algumas pessoas que estiveram na mensagem e não tiveram a revelação da mensagem estão dizendo que a forma crida e pregada pelo irmão Brana a respeito da divindade de Jesus Cristo já tinha sido pregado pelos unicistas e até pelos modalistas muito antes do irmão Brana. Alguns dizem que o irmão Brana era modalista, outros dizem que ele era unicista. Essas pessoas estavam na mensagem, mas não tiveram a revelação da mensagem. Elas estavam com aquele espírito agarradas a um homem, a tal ponto que rejeitavam até mesmo o que o irmão Brana dizia na mensagem para defender a tese daquele homem. Desde o ano 2005, aqui da minha cidade, temos lutado contra esse espírito, dizendo a eles que o irmão Brana falou que no dia que colocássemos um homem no lugar do Espírito Santo, nesse dia nós morreríamos. Mas eles nos chamaram de ismo, fomos humilhados, recusados. E como os denominacionais que perguntam de que igreja você é, e se a gente não disser que é da igreja deles, eles nos excluem. Estes outros que estou falando perguntava de que companheirismo você é. Se a gente dissesse que não pertencia àquele companheirismo daquele certo homem que eles seguiam, eles diziam então você é um ismo, nos excluíam. Às vezes tinham amizades com católicos, mas não queriam amizade com nós. Por esta razão, eles aprenderam errado, não aprenderam do jeito da mensagem. Creram a vida toda que o irmão Brana era unicista. Este folheto intitulado Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo é unicismo puro. E a gente observava isso quando via eles pregarem no YouTube, seja lá onde for, sempre o estilo de pregação deles a respeito da divindade de Jesus Cristo era o mesmo sistema do unicismo. Além disso, eles negavam que o sétimo selo tinha sido revelado só porque aquele homem dizia para eles que não tinha sido. Negavam a revelação dos trovões, não esperavam a ressurreição isolada do irmão Brana, mas também não criam que tudo foi revelado. Eles estavam numa situação pior do que os da ressurreição isolada. Eles edificaram a casa deles num homem, numa areia movediça, e no dia que aquele homem falhou, eles desmoronaram. Eles acostumaram tanto estar agarrado com homens que hoje eles chamam nós de branamitas. Eles pensam que somos igual a eles. Eles pensam que nós estamos em Brana. E muitos deles fazem vídeos dizendo, eu deixei Brana, eu era branamita e não sou mais. Veja bem, eles confessam que eles estavam em Brana e não em Cristo. Afundaram a tal ponto que acharam que o irmão Brana também tem culpa e então hoje eles perseguem a mensagem. Eles gravam vídeos contra o irmão Brana, quando na verdade eles não entenderam a mensagem. Os argumentos deles são tão tolo, coisa que nós vem explicando desde 2005. Tais como o irmão Brana ter dito que o sétimo anjo estaria na terra no tempo desta vinda, e que o anjo forte, o irmão Brana explicou que é o poder vivificador, a revelação dos selos, o Espírito de Cristo voltando à igreja. E hoje eles tolamente dizem, o irmão Brana diz que Jesus viria quando ele estivesse na terra, e Jesus não veio, porque não compreenderam. Desde 2005 temos batido nesta tecla. No parágrafo 202 da mensagem ao nascer do sol, o irmão Brana diz, o poder vivificador nos permite ver sua vinda, porque ele é estes selos que tem vindo. E aqui está mais uma coisa que eu quero mostrar, que eles nunca compreenderam, nem vão compreender, porque pensaram que o irmão Brana era unicista. E os denominacionais, coitados, pior ainda, veja este parágrafo. Hebreus capítulo 7, primeira parte, parágrafo 99. O Filho de Deus teve um princípio, ele teve um fim. Agora me responda, isso aqui é doutrina de unicista? Isso aqui é doutrina de dualista? Isso aqui é doutrina de trinitariano? Não, isso aqui é uma coisa grandiosa, é a revelação da deidade.
O que o irmão Branham está dizendo? Ele está dizendo que o Filho de Deus teve um princípio e teve um fim. Por que as pessoas não conseguem compreender o que é o Filho de Deus? O Filho de Deus é um ofício. O que o irmão Branham está dizendo? Que o ofício de Filho de Deus começou quando Jesus nasceu através da Virgem e terminou quando ele morreu na cruz. Sim, porque o Filho de Deus era mortal. Jesus disse: o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Trinitarianos, a Bíblia não fala em um Deus Filho. A Bíblia não fala em um Filho eterno. Filho de Deus é um espírito de filiação, é um espírito que pode estar em você que clama Abba Pai. Quando a Bíblia diz que o Filho de Deus está em você, não significa que Jesus está em você, mas significa que você tem o Espírito que clama Abba Pai, que você tem o Espírito de filiação. O irmão Branham diz, ele teve um princípio e teve um fim. Ele teve um tempo de seu nascimento, ele teve um tempo de sua morte. A manifestação de Deus como Filho foi apenas 33 anos. O irmão Branham diz, ele teve tanto princípio como fim. Ele teve pai e mãe. Quem era a mãe do Filho de Deus? Maria. Quem era o pai de Filho de Deus? Deus, Espírito Santo. A Bíblia diz, ela achou-se grávida do Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos. O Pai de Jesus é Espírito. Este homem mortal que nasceu de uma virgem e viveu 33 anos na terra, que não tinha poder de nada, o qual Satanás disse a ele no deserto da tentação, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E você diz, ele não transformou porque não quis, mas ele podia transformar. Ele não podia, porque o Filho de Deus não pode fazer nada. Satanás perguntou se o Filho de Deus podia transformar. E ele disse, o Filho não pode fazer nada. O objetivo da manifestação de Deus como Filho na terra foi apenas para sangrar. Derramar seu sangue inocente para resgatar o pecador que tinha caído pelo sangue. Eva derramou sangue para pecar. Em Hebreus 12, 22 diz, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel era um sangue puro, era sangue de Adão. Era um sangue bom, e Caim o derramou. Pois a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Mas o sangue de Abel veio de Adão. Mas o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel, porque era o sangue do próprio Espírito Santo, do seu Pai, que é Deus. Em Atos 20, 28, a Bíblia diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Ué, Deus é espírito e um espírito tem sangue? Sim, o espírito teve sangue quando o espírito encarnou. O espírito teve sangue por 33 anos. Portanto, o Filho de Deus é aquele que teve sangue. A Bíblia diz que ele derramou seu sangue uma só vez. Redimiu o homem e quando morreu e ressuscitou, trouxe com ele todos os que estavam mortos. Paulo disse, nós estamos ressuscitados com ele. E depois de ressuscitado, ele aparece a João em Apocalipse 1 e diz, eu sou aquele que estive morto.
Mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Sua manifestação de filho, de homem que sangra, de homem que não tem poder de fazer nada de si mesmo, terminou quando ele ressuscitou. Portanto, o Filho de Deus teve início, nasceu da Virgem, viveu 33 anos e morreu, e terminou este ofício. Ele agora é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Agora ele é o que é, e o que era, e o que há de vir. O Todo-Poderoso, ele agora é aquele que vive para sempre. Oh, irmãos, não conseguem ver a tremenda revelação que o Mombrana teve? Isso não é unicismo, isso não é trinitarianismo, isso não é dualismo. Isso é profundo, foi isso que o Mombrana trouxe e muitos não compreenderam. Ele pregou uma mensagem dizendo: Deus sendo mal entendido. Deixaram de crer na mensagem e ouviram somente o seu homem, agora estão nesta situação. Dizendo, os unicistas já pregavam isto antes. Quando que um unicista alguma vez pregou que o Filho de Deus teve princípio e teve fim? Agora, quando ele aparece a Abraão no Velho Testamento como Melquisedeque, ele não tinha nem princípio e nem fim de dias, nem pai e nem mãe. Melquisedeque, Jesus Cristo no primeiro plano, Deus em uma forma humana no Velho Testamento. Mas quando chegou a hora da manifestação de filho, daquele que tinha que derramar o sangue, então ele tinha uma mãe, Maria. Ele tinha um pai, que era Deus. Mas quando ressuscitou dos mortos, não tinha mais pai e nem mãe. Agora ele não é o Filho de Deus, agora ele é o próprio Deus. Ele voltou à sua posição anterior. Quando ele aparece para João, ele diz: eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Maria não é minha mãe, Deus não é meu pai, eu sou o próprio Deus. Sem pai, sem mãe, sem princípios de dia e sem fim. Este é Jesus Cristo ressuscitado. Este não é Jesus Nazareno. Este não é filho de Maria. Deus não tem mãe. Deus não tem pai. Não existe Deus Filho. Este é Deus Jeová, que se manifestou por 33 anos como filho, mas terminando esse ofício, voltou à sua posição. Há um só Deus e Pai de todos. Jesus Cristo é o Senhor.